Muito bom, caríssimos e caríssimas. Mais um bloco aqui de questões de direito previdenciário para o seu concurso. Legal? Não há tempo a perder. Vamos lá, uma boa aula aqui, um bom aproveitamento aqui para você. E a gente vai começar, primeiro sempre lembrando, né? Acompanhe o Focus aí nas redes sociais para você ficar sempre sabendo, sempre atento aí a todas as novidades de concursos. Legal? E vamos começar com as questões. Em relação ao custeio da Seguridade Social. Recordando que custeio, gente, é a parte tributária, uma parte importante do direito previdenciário. Custeio da Seguridade Social, julgo o item a seguir. É desnecessária a edição de lei complementar para a majoração, o aumento, de alíquota da contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O conceito de receita bruta sujeita à incidência dessa contribuição envolve não só aquele decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, como também a soma das receitas oriundas do exercício de outras atividades empresariais. Olha, está corretíssima essa proposição, ela traz dois posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Questão de altíssimo nível, grau de dificuldade bastante alto. Por quê? Você tem que conhecer o que? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Para o Supremo Tribunal Federal, você só necessita, no campo das contribuições para o financiamento da Seguridade Social. O que é isso? Contribuição previdenciária para INSS, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, PIS/COFINS importação, você só precisa de lei ordinária, uma lei com quórum menor. Para você se valer de lei complementar, só apenas então somente novas fontes de financiamento, aquelas previstas no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal, quer dizer, aquelas riquezas, aquelas substratos econômicos, vamos dizer assim, que não constam do artigo 195. Eu quero tributar uma nova riqueza, um outro fato tirador, que não está previsto na Constituição. Aí é lei complementar, novas fontes. Sei lá, a volta da CPMF, Imposto sobre Transações Financeiras. Tem transação financeira no artigo 195? Não tem. Então, lei complementar. Tirando isso, seja para criar, seja para aumentar a alíquota, apenas então somente a lei ordinária. Portanto, essa primeira frase está correta, é desnecessária a lei complementar majoração de alíquota da contribuição para o financiamento da Seguridade. E depois ele traz uma outra questão interessante que se aplica para o PIS e para a COFINS. PIS e COFINS, gente, são tributos, contribuições incidentes sobre faturamento. Só que o conceito de faturamento para o Supremo Tribunal Federal ele é mais amplo. Não é só compra e venda de mercadorias e prestação de serviços. Ele abrange também outras receitas, tais como as receitas financeiras. Uma aplicação financeira da empresa, por exemplo, que gera, obviamente, um juros. Então, isso também também entra na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, faturamento para essa finalidade é igual a receita bruta. Tá bom? Guarda isso, vai ser importante para você. Vamos continuar, caríssimos. Que mais? Depois dessa questão bem pauleira, vamos para uma próxima. Independentemente do benefício pretendido, aplica-se o princípio tempus regit actum. O tempo rege o ato, A lei do tempo em que se preencheram todos os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelo segurado. Tá certo? Olha, na verdade, a ideia é sempre a mesma. Deixa eu passar aqui. Para o direito previdenciário, se aplica a lei da época do fato gerador, E a gente fala em fato gerador quando foram preenchidos todos os requisitos para que você possa receber o benefício. Então, sei lá, por exemplo, a pessoa morreu hoje. Legal. Qual lei que eu vou aplicar da pensão por morte? Ele teve várias leis, Em 2015 mudou uma lei, em 2019 mudou de novo a lei da pensão por morte, a legislação da pensão por morte. Enfim, qual lei que eu vou aplicar? Lei enquanto a pessoa estava viva? Não, o dia que ela morreu, porque é o dia em que preencheu todos os requisitos. Um dos requisitos para receber a pensão por morte qual é? O segurado tenha falecido, não é? Então, aí a lei desse dia. Então, na verdade, é um desmembramento da ideia de direito adquirido. Quando eu implemento todas as condições para ter direito a um benefício, eu tenho direito adquirido. Mesmo que eu só venha requerê-lo daqui a 20 anos, não interessa. Eu uso ainda a legislação do momento em que foram implementados
todos os requisitos para eu ter direito ao benefício. Legal? Tempus regit actum, como diz o ditado latino. Legal. O que mais? Mais uma. Aplica-se, é a terceira questão, né? Aplica-se o princípio lex posterior derogat priori para os benefícios devidos aos segurados, independentemente de ser mais ou menos vantajoso, aplicando-se, entretanto, a lei em vigor na data de ingresso do segurado no sistema previdenciário para os benefícios devidos aos dependentes. Olha, como sempre, normalmente as questões, proposições erradas, o erro está no final. E é verdade. Olha, a regra geral é que a lei posterior revoga a lei posterior, a lei antiga, perdão, a lei anterior, né? Então, a ideia é essa daqui, ó, vem cá. A lei posterior, uma lei de hoje, revoga a lei que estava em vigor ontem. Essa é a ideia, regra básica do direito. E isso é a regra, acabou. Você não tem essa partezinha final de falar, não, eu aplico para os benefícios aos dependentes, que é pensão por morte, auxílio reclusão, eu aplico a legislação da época em que a pessoa começou a trabalhar. Nada disso. Vai ser a legislação do dia em que ele morreu ou a legislação para auxílio reclusão do dia em que ele foi preso. Certo? Isso também para os dependentes. Ok? Muito bem. Portanto, essa terceira questão está errada, né? Por essa partezinha final. Aplicando-se a lei em vigor na data do ingresso do segurado no sistema previdenciário para os benefícios devidos aos dependentes. Não, não existe essa regra. Se aplica a lei da época do fato gerador. No dia da morte, for pensão por morte, ou prisão, se for auxílio reclusão. Então, está errada. Vamos agora para a quarta questão. Lei complementar editada pela União Federal poderá autorizar Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. É verdade, gente, nos termos do artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 22, parágrafo único da Constituição. Então, assim, quem tem a competência para legislar sobre Seguridade Social? Não estou falando Previdência, não. Seguridade, é a União. Mas ela pode, por meio de lei complementar, delegar aos Estados e ao DF o quê? A competência legislativa para legislar sobre determinadas matérias relacionadas a vários assuntos previstos no artigo 22, entre os quais Seguridade Social. Então, a questão chatinha, mas que cai de vez em quando, caiu várias vezes, mas que eu me recordo, por exemplo, concurso do INSS de 2016, né? Técnico do INSS 2016, eu lembro, entre outros. De vez em quando cai esse tipo de questão. Caindo, você não vai errar. Legal? Portanto, a quarta questão, quarta proposição está correta. E a quinta, gente? A quinta fala o seguinte, acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julga o item que se segue. O direito previdenciário é classificado como ramo do direito privado? Não, direito público, né? Vamos continuar. Tendo reconhecida pela doutrina majoritária sua autonomia didática em relação a outros ramos do direito. Essa parte final está certa. Mas o direito tributário também, mas o direito previdenciário, ele é um ramo do direito público. Por quê, gente? Porque o ramo do direito público são aquele que tem, nas relações jurídicas, um dos entes é um ente público. E a gente sabe que o INSS é uma autarquia federal. Então, está embarcando regras previdenciárias relacionadas ao INSS, que é uma autarquia federal, que é uma parcela, que é um braço do Estado, tem que ser direito público, não pode ser direito privado. Direito privado, para quem admite essa classificação, né, é mais didática essa classificação, público e privado, é mais o direito empresarial e o direito civil. Legal? Perfeito? Vamos seguinte. Essa aqui está errada, a questão 5 está errada. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 6. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contribuição nova para o financiamento da Seguridade Social criada por lei complementar pode ter a mesma base de cálculo de imposto já existente. Essa 6 está correta. Correta, uma questão também de alto nível, uma questão difícil, e por isso mesmo a gente tem que explicar. Olha, como é que funciona o sistema de Seguridade Social no que diz respeito ao seu financiamento?
tem que ter dinheiro, né? Dinheiro para assistência social, pagar o Auxílio Brasil, por exemplo, o BPC, né? O Benefício de Prestação Continuada, isso para assistência, saúde, imagina, salvo engano, não sei se são 500 ou 700 bilhões por ano para o Sistema Único de Saúde, a Previdência Social, Regime Geral de Previdência Social, então Previdência, Assistência e Saúde, precisa de muito dinheiro. Legal. De onde sai esse dinheiro? Bom, vem das contribuições para o financiamento da Seguridade Social, incidentes sobre folha de salários e remuneração, perfeito? Que é a contribuição previdenciária, faturamento e receita, PIS/COFINS, importação, PIS/COFINS e importação, lucro, contribuição social sobre o lucro líquido, concurso de prognósticos, as loterias e também uma parcela do orçamento fiscal da União. Legal. Então, vem todo esse dinheiro, né? Todo esse dinheiro vem para a Seguridade. Eu preciso de mais dinheiro. O que eu faço? Bom, daí, por meio de lei complementar, nos termos do artigo 95, parágrafo 4º, você edita uma lei complementar e vai ter aí o quê? Vai ter uma nova tributação, um novo tributo. Ele pode ter por base de cálculo, por riqueza, por montante, algum já previsto para impostos? Pode. Por exemplo, o lucro da contribuição social sobre o lucro líquido é o mesmo do imposto de renda da pessoa jurídica. E assim vai. Eu posso usar um de impostos? Posso. Eu posso usar um que seja o mesmo de uma contribuição, ou seja, folha de salários, faturamento, receita, lucro, concurso prognóstico, importação? Não posso. Legal? Então, sobre impostos pode, sobre contribuições não. Então, aqui voltando, de acordo com a jurisprudência do Supremo, a contribuição nova, nos termos do artigo 195, parágrafo 4º, para o financiamento da Seguridade Social, criada por lei complementar, pode ter a mesma base de cálculo de imposto já existente. Sim, só não pode ter a mesma base de cálculo de contribuição social já existente. Muito boa questão, bem complexa. Vamos ver agora a sétima. No regime de distribuição de competências legislativas, promovido pela Constituição Federal, a Seguridade Social, e especificamente a Previdência Social, inclui-se entre as competências privativas da União. Não é verdade? Seguridade Social, realmente, ela é de competência privativa da União. Seguridade Social, União. Aí, Previdência, não, Previdência está no artigo 24 da Constituição, que trata da competência concorrente. Normas gerais, União. Normas específicas, Estados e Distrito Federal. Legal? Então, aqui você guarda artigo 24, competência concorrente. Razão pela qual essa sétima está errada. Beleza? Vamos seguir. Vamos para a próxima. Oitava questão. Compete à União Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar concorrentemente sobre Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Não, né? A legislação concorrente, ela existe, né, especificamente, nos termos do artigo 24, para a Previdência Social. E a competência comum do artigo 23 da Constituição para a saúde. Por essa razão, que está errado da forma que está aqui. Concorrentemente, Previdência, não. O município, a princípio, ele não tem essa competência para legislar sobre Previdência Social. Até é possível, mas não consta especificamente do artigo 24. Então, na verdade, concorrentemente, a competência comum do artigo 23, ela só vai se dar no caso da saúde. O que quer dizer isso? Por causa do Sistema Único de Saúde, tanto a União, Estado, Distrito Federal e municípios podem legislar sobre saúde pública. Aí, Previdência. Previdência está no 24, a competência concorrente. Legal? Beleza? Então, aqui a gente já tem aqui a forma, portanto, está errada a questão. Vamos aqui para a oitava questão. Perdão, nona questão já. Por meio de lei ordinária, os entes federados, estados e municípios poderão ser autorizados a legislar sobre questões afetas à Seguridade Social. Não, né, gente? Os entes federados, estados e municípios podem ser autorizados a legislar sobre questões afetas à Seguridade Social? Olha, até pode. É o que a gente fala do 22, parágrafo único, para os estados e DF, e artigo 30, inciso 2, para os municípios, né? Isso não está errado. Só que é lei complementar e não lei ordinária. Então, muito cuidado, né? Para eu delegar, tem que ser uma lei mais
com quórum maior que a lei complementar. Normalmente cai dessa forma nos concursos. E no seu não vai ser de outra forma, para você se garantir. Então, o correto seria por meio de lei complementar, nos termos do 22, parágrafo único, e artigo 30, inciso 2, ambos dispositivos da Constituição Federal. E, por fim, em matéria de competência para legislar sobre Seguridade Social no Brasil, é correto afirmar que a União será responsável por criar normas básicas e regras gerais sobre o tripé da Seguridade Social. Corretíssima, corretíssima, né? Na verdade, você vai ter a Lei 8.212 e 8.213, leis federais, né? Regime Geral de Previdência Social, a Lei para Assistência Social, a 8742 de 93, para a Saúde, a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080. Essas são as leis básicas, depois você pode ter uma legislação específica dos entes federativos, demais entes federativos, tá bom? Beleza? Então, foi um prazer estar com vocês. Espero que você tenha aproveitado bem essa nossa aula. Até uma próxima.